Imagine estar em um lugar onde tudo parece perdido. As ruas cheias de gritos, o céu escuro como se fosse noite. E então, você sente o chão tremer. O cheiro de fumaça invade o ar e, de repente, o fogo começa a cair do céu como uma tempestade de destruição. É impossível escapar, impossível correr rápido o suficiente. A sensação é de desespero, de medo puro. Você olha para os lados e percebe que não há para onde ir. É assim que a Bíblia descreve o fim de Sodoma e Gomorra. Agora pense, o que você faria para proteger sua família, para sobreviver, para não ser engolido por essa tragédia? Ló viveu isso de perto. Ele foi avisado, teve que tomar decisões difíceis e lidar com as consequências delas. Suas filhas, desesperadas e com medo do futuro, fizeram escolhas que ninguém poderia imaginar. É uma história tão chocante que até hoje nos deixa pensando: como evitar que nossas escolhas nos levem para um caminho sem volta? Se você já sentiu medo de estar no lugar errado, de fazer algo que pode mudar tudo para pior, ou se já ficou paralisado sem saber como escapar de uma situação difícil, esse vídeo é para você. Eu vou mostrar o que essa história tem a ver com nossas vidas hoje e, o mais importante, como encontrar uma solução para não repetir os mesmos erros. Fique comigo, porque o que você vai descobrir pode mudar a sua forma de enxergar suas próprias escolhas. Imagine duas cidades tão cheias de gente egoísta e maldosa que nem pensavam nos outros. Elas faziam coisas tão erradas que Deus decidiu acabar com tudo, mandando fogo e enxofre do céu. Foi como uma grande lição para mostrar que o mal não pode continuar para sempre. Você consegue imaginar o céu ficando vermelho e o chão tremendo enquanto tudo era destruído? Foi assustador, mas também mostrou que as ações têm consequências. Se essa história já te fez refletir até aqui, imagina o quanto mais você pode aprender? Então aproveita agora para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você não perde nenhum conteúdo como esse. E não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas. Vamos juntos desvendar os mistérios da Bíblia e aprender lições que podem transformar nossas vidas. Sabe aqueles lugares lindos, cheios de árvores, rios e campos verdes? Era assim onde ficavam Sodoma e Gomorra, bem perto do Rio Jordão. Todo mundo queria morar lá porque parecia um paraíso. Tinha comida em abundância, riqueza por todos os lados, e as pessoas viviam como se nada pudesse dar errado. Mas por trás de toda aquela beleza, as pessoas esqueciam de Deus e só pensavam nelas mesmas. Era como uma festa constante, mas sem nenhuma preocupação com o que era certo ou errado. Agora imagina isso. Por fora, as cidades pareciam perfeitas, cheias de riquezas e diversão. Mas por dentro, as pessoas eram egoístas, arrogantes e não ajudavam quem precisava. Era como um bolo lindo por fora, mas que quando você corta, percebe que está estragado por dentro. Elas achavam que tudo bem viver assim, mas estavam se afastando cada vez mais do que Deus ensinou. As pessoas de Sodoma eram muito orgulhosas, como se fossem melhores do que todo mundo. Elas tinham comida de sobra, mas não ajudavam quem tinha fome. Em vez de serem gentis e compassivas, só pensavam em si mesmas. Já imaginou alguém com um grande banquete, mas que não divide nada com quem está morrendo de fome na porta? Era exatamente isso que acontecia lá, e Deus não podia ignorar essa injustiça. Agora pensa nisso. Deus viu tudo o que acontecia em Sodoma e Gomorra e decidiu que era hora de agir. Mas antes de destruir as cidades, ele mandou 2 anjos para verificar se as coisas estavam realmente tão ruins assim. Esses anjos eram como inspetores enviados para dar uma última chance. Era como se Deus estivesse dizendo: será que ainda tem alguém justo por aqui que eu possa salvar antes que seja tarde demais? Ló, que era sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma, mas ele ainda tentava fazer o que era certo. Quando os anjos chegaram à cidade, Ló os recebeu em sua casa com muito cuidado, oferecendo comida e abrigo. Foi um ato de coragem, porque ele sabia que as pessoas da cidade não gostavam de forasteiros. Já imaginou abrir a porta da sua casa para proteger alguém, mesmo sabendo que pode ser perigoso? Foi isso que Ló fez. Ló era um homem bom que vivia em um lugar cheio de pessoas que faziam coisas erradas. Ele parecia uma vela acesa em um quarto escuro,
tentando iluminar o ambiente. Mas viver em Sodoma não era fácil para ele. Era como tentar nadar contra uma correnteza muito forte. Ele queria fazer o certo, mas estava cercado por tanta injustiça e maldade que, às vezes, era difícil se manter firme. Uma noite, enquanto os anjos estavam na casa de Ló, os homens da cidade cercaram o lugar e exigiram que ele entregasse os visitantes. Eles queriam fazer coisas horríveis com os anjos. Já imaginou o medo de estar ali dentro, tentando proteger alguém, enquanto uma multidão furiosa batia na porta? A maldade dessas pessoas mostrou que Sodoma realmente tinha chegado ao limite da corrupção moral. Os anjos, vendo o perigo, usaram seu poder para proteger Ló e sua família. Eles cegaram os homens maus que estavam do lado de fora, deixando-os perdidos e incapazes de atacar. Imagine isso. De repente, aqueles homens cheios de raiva ficaram cambaleando sem enxergar nada, enquanto Ló e os anjos estavam seguros lá dentro. Foi como uma prova de que Deus cuida dos justos, mesmo em meio ao caos. Os anjos, então, disseram a Ló: "Você e sua família precisam sair daqui agora. Deus vai destruir esta cidade. Fujam e não olhem para trás." Era uma ordem clara e urgente, como um aviso de perigo iminente. Já imaginou alguém dizendo: "Corra e não pare por nada"? Ló sabia que precisava confiar e obedecer, porque não havia tempo a perder. Mesmo com o aviso urgente dos anjos, Ló hesitou. Ele parecia ter dificuldade em deixar tudo para trás. Sua casa, seus bens, sua vida em Sodoma. Já imaginou ter que abandonar tudo o que você conhece de uma hora para outra? Mas os anjos, vendo que ele estava demorando, o pegaram pela mão, junto com sua esposa e filhas, e literalmente os tiraram da cidade. Foi como um empurrãozinho divino para salvar a vida deles. Enquanto fugiam, os anjos deram uma ordem simples: "Não olhem para trás." Mas a esposa de Ló, talvez sentindo saudades ou curiosidade, desobedeceu. Ela virou para olhar a cidade em chamas e, naquele momento, foi transformada em uma estátua de sal. Imagine o choque de Ló e suas filhas ao perceberem que ela ficou para trás, parada como uma lembrança de que desobedecer a Deus pode trazer consequências muito sérias. De repente, o céu se abriu e fogo e enxofre começaram a cair sobre Sodoma e Gomorra. Era como uma tempestade, mas em vez de chuva, eram chamas consumindo tudo. As cidades, antes tão cheias de vida e riqueza, foram reduzidas a cinzas em questão de momentos. Imagine o rugido do fogo, o calor intenso e o cheiro de destruição no ar. Era uma visão que ninguém esqueceria. Essa destruição não foi apenas para acabar com a maldade. Foi uma mensagem poderosa. Deus mostrou que Ele é justo e que o pecado desenfreado tem consequências graves. Foi como se Ele dissesse: "Eu não ignoro o que é errado." E isso serve como um lembrete até hoje de que as escolhas que fazemos podem nos aproximar ou afastar de Deus. Ló tomou uma decisão que parecia inteligente no início: morar em Sodoma por causa de sua prosperidade. Mas essa escolha o colocou em um lugar cheio de maldade, onde sua família enfrentou perigos e desafios espirituais. É como escolher uma fruta bonita por fora, mas que, ao morder, está estragada por dentro. As escolhas de Ló mostraram que buscar conforto sem pensar nas consequências pode trazer grandes problemas. Depois de escapar da destruição, Ló e suas filhas foram para as montanhas, longe de tudo o que conheciam. Imagine sair de uma cidade movimentada e rica para viver em uma caverna, cercado de silêncio e solidão. Era um novo começo, mas cheio de dificuldades. Ló e suas filhas tinham que aprender a viver com pouco, em um lugar isolado, enquanto tentavam se recuperar de tudo o que tinham perdido. Nas montanhas, as filhas de Ló começaram a pensar: e se nós formos as últimas pessoas na terra, como vamos continuar nossa família? Com medo de que o mundo tivesse acabado, elas decidiram fazer algo chocante. Embriagaram Ló e tiveram filhos com ele. Imagine o desespero delas, achando que não havia mais ninguém vivo. Foi uma escolha extrema, feita em meio ao medo e à confusão. Dessa decisão nasceram 2 filhos, Moabe e Ben-Ami, que mais tarde se tornaram os antepassados dos povos moabitas e amonitas. Esses povos tiveram uma grande importância na história bíblica.
É incrível pensar como algo tão complicado e estranho, no início acabou moldando nações inteiras no futuro. A ordem de Deus para Ló e sua família de não olhar para trás era mais do que apenas um aviso prático. Era um chamado para abandonar o passado e as coisas que os afastavam de Deus. A esposa de Ló, ao desobedecer, mostrou como é difícil deixar para trás o que nos prende ao mundo. É como tentar correr para frente enquanto olha para trás. Você acaba tropeçando. Essa lição nos ensina a seguir em frente com confiança em Deus, sem nos apegar ao que é errado. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas sobre um evento do passado. É um alerta para todos os tempos. Ela nos lembra que devemos viver de acordo com os princípios de justiça e bondade. É como um farol que nos guia em meio às tempestades da vida, mostrando que escolhas erradas têm consequências, mas que há sempre um caminho certo. Agora que você conhece toda a história de Sodoma e Gomorra e o que aconteceu com Ló e suas filhas, eu quero que você pense por um momento. Quantas vezes fazemos escolhas achando que tudo vai dar certo, mas no fundo estamos andando por um caminho perigoso? Essa história não é só sobre o passado. Ela é um alerta para mim, para você, para todos nós. É um lembrete de que nossas escolhas têm consequências e que Deus sempre nos dá chances de corrigir o rumo. Mas para isso, a gente precisa estar atento. A história de Sodoma e Gomorra nos mostra que a desobediência, o orgulho e a falta de compaixão podem nos levar para lugares sombrios. E que mesmo no meio do caos, como aconteceu com Ló, Deus pode nos dar uma saída, se estivermos prontos para ouvir e obedecer. Então lembre-se, essa não é só uma história antiga. É um convite para refletir sobre como vivemos hoje. E se você quiser entender ainda mais sobre como essas lições podem mudar sua vida, não deixe de acompanhar os próximos vídeos. O que vem por aí vai abrir ainda mais os seus olhos. Que Deus te abençoe e até a próxima. Se essa história impactou você, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui você vai encontrar mais reflexões poderosas e histórias incríveis da Bíblia que vão transformar sua forma de enxergar a vida. E claro, deixa o seu like. Isso não só ajuda o canal, mas também espalha essa mensagem para quem mais precisa ouvir. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.